Olá, hoje nós vamos conversar sobre um assunto um pouco diferente, sobre CRM, mas não é o Conselho Regional de Medicina não. Crisis Resource Management. O que é isso e qual que é o papel disso na emergência? A maioria das especialidades, ou várias especialidades, com um consultório, né? Então uma sala, uma cadeira, uma mesa, um computador e um esteto no pescoço para parecer médico, eu consigo trabalhar. Na emergência não. A emergência a gente trabalha em equipe. A gente tem que botar ordem no caos. E para isso a gente precisa de uma comunicação eficiente. Eu não consigo trabalhar sozinho na emergência, eu não consigo dar conta do meu paciente, da, gerir tudo o que está ao meu redor se eu estiver trabalhando sozinho. Por isso a importância do CRM. Mas o que é o CRM então? Começou que as empresas aéreas, na verdade, né, depois de alguns acidentes, fizeram investigação e perceberam que vários dos acidentes eram por problema de comunicação na cabine, comunicação entre o piloto e o copiloto. Então, um percebia que tinha um problema, o outro não acreditava nisso, a comunicação batia e acontecia um acidente. Então, perceberam que precisava melhorar a comunicação do piloto e do copiloto na cabine. Então, começou como Cockpit Resource Management. Então, como gerenciar esses conflitos entre o piloto e o copiloto. Depois viram que não era só o piloto e o copiloto. Isso precisa da tripulação inteira. Um grande exemplo foi o voo brasileiro que caiu na Amazônia, que tinha um passageiro que pegava aquele voo toda semana e escolhia a poltrona sempre de um lado, porque ele sabia que não pegava sol. Naquele voo, ele chamou a comissária de bordo e falou: Olha, tem alguma coisa errada. Tá pegando sol em mim. Eu sempre pego aqui porque o sol bate do outro lado, então tem alguma coisa errada com o voo. O comissário tentou conversar com o piloto, ignorou o aviso e o avião acabou caindo com várias mortes. Então, passou a se pensar no conceito de crew, então a tripulação inteira, não basta só o piloto e o copiloto. A gente consegue pensar isso na emergência também, né? Não basta só o médico ou os dois médicos, ou médico e enfermeiro, a gente tem toda uma equipe trabalhando. As empresas perceberam que esse negócio de comunicação era importante, teve uma vertente que é o Corporate Resource Management, então como gerenciar os seus recursos numa empresa. E para a medicina a gente traz o conceito de crisis, pensando que assim, todo paciente grave é uma crise em potencial. A gente vai precisar gerenciar esses recursos para não ter um desfecho ruim. Então a gente pensa em CRM como Crisis Resource Management. Então, como gerenciar os meus recursos numa situação de crise? O nome bonito, né, ou a definição bonita, são competências não técnicas necessárias para o trabalho em equipe efetivo numa situação de crise. Tá, o que isso quer dizer, né? Competência não técnica. Então não é uma intubação, não é a compressão cardíaca, pegar um acesso central, não é uma coisa mais palpável. E para trabalhar em equipe. Então, basicamente, isso é comunicação. Como se comunicar numa situação de crise. Isso é o cerne do CRM. O que percebe-se, né, mais uma coisa que a gente traz da aviação para emergência, é que 70% dos acidentes de avião são por erro humano. E desses 80% são por uma falha de comunicação. Então a gente traz a teoria do queijo suíço, que assim, um acidente nunca é uma coisa só. Você tem várias barreiras antes de acontecer um acidente. O queijo suíço ele tem buraquinhos, né? Então, eu tenho várias fatias de queijo suíço, eventualmente esses buraquinhos vão se alinhar e vai acontecer um acidente. Então, eu perco essas minhas barreiras. Então, algumas maneiras que a gente pode fazer para não ter acidente é aumentar o número de fatias de queijo ou diminuir os buracos no queijo, né? Então, a gente vai ter que ver algumas formas de mitigar esses erros e como fazer para não ter um acidente, para esses nossos buraquinhos não se alinharem. Com isso, a gente pensa os 7 denominadores do desastre. Então, essa é uma lista de coisas que a gente pode agir, então, de fatias de queijo que a gente pode diminuir o buraco. Então, o primeiro que a gente vai pensar é um ambiente não familiar. Isso é muito comum, né? Todo recém-formado, ou muitas vezes durante a profissão mesmo, a gente vai mudar de emprego, vai trocar de local de trabalho e vai
chegar num lugar que a gente não conhece a equipe, não conhece o equipamento, não conhece nada. Então a gente vai se deparar com um ambiente não familiar. O que que eu posso fazer? Primeiro, saber a localização do meu material, né? O que que eu tenho de material, como utilizar. Não basta eu ter um desfibrilador no meu carrinho de parada, se eu não sei como ligar, se eu não sei como funcionam as pás, se eu não sei quais as funções dele. E outra coisa que é muito importante é se eu tenho um carrinho ou, né, um armário, alguma coisa, o que que eu tenho? O que que eu tenho em cada gaveta? Geralmente, né, a gente tem um pouco de briga com a enfermagem, que esses carrinhos às vezes estão lacrados e não pode mexer no lacre. Tá, mas se eu não abrir o carrinho para ver o material, como é que eu vou me familiarizar? Então é bastante importante a gente conversar, fazer esse checklist e saber realmente. Às vezes eu tenho, né, um papel que tenho a lista do material, me familiarizar com o que que eu tenho em cada gaveta e o que que eu tenho de material, de drogas disponíveis nesse meu carrinho de parada. Depois eu tenho que testar o equipamento, né? Não é na hora que eu estou entubando o paciente que eu vou perceber que uma lâmpada está queimada. Isso eu tenho que perceber com antecedência. Eu não posso deixar para utilizar o meu equipamento e ver que ele não está funcionando numa hora de crise. Isso tem que ser previsto e eu tenho que tomar medidas antes. Então, testar o equipamento no começo do plantão é uma boa maneira de mitigar esse problema. E depois saber quais os recursos extras que eu tenho. Eu tenho um guru no topo da montanha que pode descer e me ajudar? Por exemplo, uma intubação. Eu tenho um anestesista, eu tenho um emergencista mais experiente. Quem mais que eu posso chamar, né? Uma situação que foge à minha capacidade, eu tenho algum recurso extra, para onde é que eu posso mandar esse paciente ou quem que eu posso chamar para me ajudar? O segundo denominador do desastre que a gente trabalha é a falta de preparo. A gente tem o preparo pessoal, que é isso que vocês estão fazendo agora, né? Assistindo uma aula, se atualizando, fazendo cursos. E isso vai ser você, não vai ser na hora do plantão que você vai melhorar, vai mitigar esse risco. Então, a gente faz isso de uma maneira continuada, desde a graduação, e não para de estudar, não para de fazer cursos, para que a gente se prepare pessoalmente para chegar aquele paciente grave. E depois a gente vai fazer antecipação e planejamento. Uma maneira de fazer isso é pensar o que, que pode dar errado. Qual é o paciente que eu tenho medo? É um paciente parado? É uma criança com TCE? É uma ovácie? Tem várias coisas que eu posso ter medo. E aí eu tenho que estabelecer o que, que pode acontecer de errado. Então, talvez eu não consiga entubar, talvez um equipamento não esteja funcionando. Então, qual que é o meu plano A? Meu plano A é esse. Tá? Se ele não funcionar, qual que é o meu plano B? Qual que é o meu plano C? Para isso eu preciso conhecer os meus recursos, né? O que, que eu tenho disponível, o que, que eu posso chamar e desenvolver uma linha de pensamento para que se esse paciente desafiador chegar, eu saiba já com antecedência qual é o meu plano. E além disso, a gente tem o conceito de briefing. Isso é uma coisa que tanto a aviação quanto o meio militar utiliza bastante. Antes de uma operação, antes de um voo, a equipe se reúne, faz o planejamento detalhado, o que, que cada um vai fazer. Mas como é que eu faço isso na emergência? Então, idealmente, você assume o plantão, uma coisa que você pode tirar 5 minutos para conversar com a tua equipe, conhecer a equipe e já pegar um quadro branco, por exemplo, escrever o nome de cada um e o que cada um vai fazer, por exemplo, se chegar uma parada. Quem é que vai para a via aérea, quem vai para a compressão, quem vai monitorizar, quem vai buscar o desfibrilador, por exemplo. Então, uma maneira da gente antecipar já é fazer esse briefing e pensar, pô, se chegar um paciente grave, o que, que nós vamos fazer? Qual que é a nossa linha de ação? Isso é um briefing. Outro denominador de desastre que a gente tem é a demora em pedir ajuda. Então, para mitigar esse risco, eu tenho que pensar que ajuda que eu posso chamar. Então, eu tenho o meu carrinho de parada, estou passando visita às 4 da manhã num paciente que está no último quarto, encontro ele parado, gaspeando. Não adianta eu começar a reanimar ou eu tentar fazer tudo sozinho, eu preciso pedir ajuda. Essa ajuda, às vezes, é o carrinho de parada do setor. Então, posso chamar isso? Talvez. Eu tenho um guru que eu posso chamar para me ajudar, alguém mais experiente, ou eu estou numa UPA, num posto de saúde, em algum local que tem pouco recurso e eu preciso transferir esse paciente, eu tenho o SAMU, grau.
ou outro tipo de serviço de ambulância que eu posso chamar. E além disso, não basta eu saber quem que eu posso chamar. Eu tenho que saber como que eu chamo, né? Então, qual é o fluxo para eu chamar essa ajuda? Por exemplo, preciso transferir um paciente? Qual é o fluxo para fazer essa transferência? A gente precisa saber isso também de uma maneira antes que o paciente chegue, né? E principalmente, chamar. Você viu que aquele paciente passa da capacidade que você tem de atendimento, é um paciente infartado que eu preciso levar para o cateterismo que eu não tenho aonde eu tenho que chamar ajuda. Então não é demérito nenhum, muito pelo contrário. A partir do momento que você reconhece que esse paciente precisa de recursos extras, chame ajuda. Além disso, a gente tem um grande problema que é a comunicação não eficiente. Acho que esse é um dos principais pontos do CRM. Para mitigar isso, a gente pode utilizar os 3 Cs. O primeiro é citar nome. Então, para isso, a gente já também tem que trazer o nosso conceito lá de briefing, porque muitas vezes eu não conheço a minha equipe. Agora, principalmente que está todo mundo com Scrub, né, que é o nome bonito, pro pijaminha de centro cirúrgico, a maioria não tem mais o nome no peito. No jaleco, geralmente tem o nome, ou às vezes tem o crachá, mas é difícil de ler, mas no briefing você pode se familiarizar mais com a tua equipe. Para, na hora da emergência, você poder citar os nomes realmente e quando você for pedir alguma coisa, dar uma ordem, você poder chamar pelo nome. Isso faz muita diferença na comunicação. O segundo C é se comunicar de uma maneira clara. Não é hora de firula, de falar, tentar falar bonito, pomposo, ou tentar fazer, né? Será que você talvez, quem sabe, poderia fazer adrenalina? Não, não. Faz 1 miligrama de adrenalina, ponto. Não é, obviamente, de maneira grosseira, né? Mas tem que ser claro, direto, conciso. E por último, o terceiro C é o círculo fechado. Então, eu citei o nome da pessoa, dei uma ordem de maneira clara, essa pessoa vai, né, na aviação a gente fala cotejar, então vai dizer, repetir aquilo que entendeu, para eu saber que entendeu aquela ordem, e quando for feito aquilo, vai me dar o pronto, ou seja, vai falar que fez. Então eu falei, fulano, faz 1 miligrama de adrenalina? Ele vai falar, vou fazer 1 miligrama de adrenalina. E depois, quando fizer, vai falar, tá feito 1 miligrama de adrenalina. Isso fecha o meu círculo. Então, eu dei a ordem foi compreendida e foi cumprida, e eu sei que ela foi cumprida. Isso vai fechar o meu círculo. É muito importante na situação de emergência. Um estudo que eles fizeram que viu que melhorou muito essa comunicação foi botar uma venda no líder de equipe. Então, ninguém mais tinha a presunção de que o líder sabia o que estava acontecendo ou não acontecendo, que a droga tinha sido feita ou não. Todo mundo teve que falar porque o líder não estava vendo. Então, isso é uma coisa que, por mais que o líder esteja vendo, você tem que falar. Porque às vezes a gente foca em alguma coisa, perde um pouco da noção do que está acontecendo, ou realmente não vê o que aconteceu. Então, tem que ser falado. Além disso, a gente tem que compartilhar o pensamento, né? Essa hive mind aí, né? Todo mundo com o mesmo cérebro, não é bem isso. Mas se eu estou pensando em alguma coisa, eu estou com um paciente parado, eu dei um choque agora, eu vou pensar que talvez daqui 2 minutos eu precise dar outro choque. Tá, então qual que vai ser a droga que eu vou utilizar? Quem é que vai para massagem? O que eu estou pensando? Isso deixa que toda a minha equipe fique já antecipe os próximos passos. Então vai estar todo mundo em sintonia. Isso ajuda muito você comunicar aquilo que está na tua cabeça. Quando for pedir para fazer uma droga, uma medicação, sempre utilizar o nome, a dose e a via para não ter confusão. A equipe toda tem a obrigação de fazer intervenções construtivas, ou seja, o líder é quem vai estar organizando, mas muitas vezes a gente está focando em uma coisa ou outra e deixa passar alguma coisa. A equipe pode lembrar e pode falar, pô, teve um caso parecido que a gente fez tal remédio, será que não era uma boa? Ou será que não está na hora de entubar? Então, esse tipo de intervenção é interessante. A decisão acaba sendo do líder, obviamente, mas essas intervenções construtivas são necessárias. E outra coisa importante é definir um vocabulário.
Se eu pedir um HGT, aqui onde eu tô, todo mundo me entende. Talvez em São Paulo não me entendam. Se eu pedir uma destro, aqui onde eu tô, ninguém me entende. Talvez em São Paulo todo mundo entenda. Então, existem alguns termos que são regionais. Então, é interessante que exista um vocabulário já definido antes e que todo mundo fale a mesma língua, né, o mesmo mediquês, para evitar confusão. E é importante lembrar que um time de especialistas, então não adianta eu pegar e juntar os melhores de uma área, jogar numa sala e achar que vai dar tudo certo. Um time de especialistas não é um time especializado. A Google fez um estudo com várias equipes que eles tinham e tentaram ver por que algumas equipes funcionavam, né, conseguiam resolver os problemas e outras não. Qual que era o que uma tinha diferente da outra? E viram que não importava quem eram as pessoas, desde que se comunicassem bem. Então, equipes com profissionais excelentes, com os melhores profissionais, mas que não se comunicavam, não conseguiam resolver o problema. E equipes com profissionais não tão gabaritados ou com um currículo não tão extenso, mas que tinham uma comunicação muito boa, conseguiam desempenhar a função. Obviamente, né, a gente não está falando de profissionais ruins, né? Então, a gente está pensando aí que profissionais que já tenham um nível bom, mas não adianta eu ter os melhores profissionais se eles não se comunicam. Além disso, uma coisa que acontece bastante é a perda de consciência situacional. Então, isso é quando a gente acaba focando muito em alguma coisa e esquece o resto. Então, a gente tem que priorizar o que é mais grave, não necessariamente aquilo que chama mais atenção. Então, muitas vezes, a gente vai focar num procedimento e esquece do geral. Então, a gente tem vários protocolos que vão sequenciar o nosso atendimento. Isso é uma maneira de a gente evitar essa perda de consciência situacional. Então, a gente tem algumas maneiras de mitigar isso. Mas tem que tomar cuidado, que o estresse faz essa visão de túnel e às vezes a gente acaba focando muito em alguma coisa. Uma maneira da gente mitigar é respirar e dar 2 passos para trás para voltar a ter essa visão geral e pensar: peraí, por que eu estou fazendo, olhando aqui? É isso mesmo que eu preciso fazer? Ou tem alguma outra coisa que eu estou deixando passar? E uma coisa importante, que aí a gente também entra nas intervenções construtivas, é dar os 2 passos para trás e falar: peraí, o que a gente está esquecendo? Geralmente a gente esquece alguma coisa. Tem mais alguma coisa que a gente poderia fazer? Alguma etapa que a gente pulou? Alguma outra medicação que poderia ter sido feita? E isso é uma maneira de você trazer a equipe para ti e conversar de novo. Então, pessoal, o que a gente está esquecendo? Se tudo der certo, nada. Mas talvez tenha mais alguma coisa que a gente possa fazer. É importante comunicar isso com a equipe. E essa é uma figurinha que eu acho fantástica, né? Então a gente tem uma simulação ali de atendimento a um paciente, tem alguém cuidando da via aérea, alguém monitorizando, mas o líder está, inclusive, com o bracinho cruzado nos pés do paciente. Por que isso? Teoricamente, o líder não bota a mão na massa. Quando eu boto a mão na massa, quando eu vou fazer um procedimento, eu foco naquele procedimento e perco essa noção do global. Então, o líder deveria ser alguém que não mexe. A gente sabe que muitas vezes vai ter só um médico, que vai ser o responsável pela intubação, pela análise de ritmo, por definir várias outras coisas, e vai ter que assumir, além desse papel de líder, algumas outras funções. Mas no mundo ideal, o líder está com o bracinho cruzado, só gerenciando. Assim como um maestro, durante uma peça, durante uma apresentação, ele não está tocando nenhum instrumento. Por mais que ele saiba tocar algum instrumento, ele está lá só conduzindo a orquestra. Esse seria o ideal. Além disso, a gente pode ter uma carga de trabalho mal distribuída. Eu quero que o meu atendimento a um paciente grave seja um pit stop de Fórmula 1. Para isso, eu preciso ter o meu briefing lá no começo para saber que recursos humanos e que recursos materiais eu tenho. Saber quem vai fazer o que cada um pode fazer. Então, isso também é importante a gente pensar lá nos nossos Cs, saber quem é a nossa equipe para poder citar o nome, porque se eu só sei o nome do fulano, falo, fulano, pega o acesso, fulano faz isso, fulano faz aquilo, fulano faz aquilo. Então eu tenho 10 pessoas que estão sem fazer nada, mas como eu só conheço um, eu só confio em um, eu peço para fazer tudo? Não dá. A gente vai ter que distribuir essa carga de tarefas
e é por isso que a gente pode fazer um briefing. Então, é bastante importante a gente já dividir as funções e saber mais ou menos o que cada um vai fazer se chegar um paciente grave. E por último, a gente pode ter falta de liderança. Então, um líder, né, que vai ser você, tem que ter calma e controle. Não adianta gritar, não adianta se desesperar. Quanto mais energia você tem, mais energia a equipe vai ter. Daqui a pouco tá todo mundo gritando e ninguém se entende. Então, de vez em quando, vai ter que baixar o tom de voz, calma. De vez em quando tem que dar um grito para chamar todo mundo para ti. Mas calma e controle. E a tomada de decisões é responsabilidade do líder. Então, por mais que tenham intervenções construtivas, a responsabilidade é do líder. Ele que vai decidir o que vai ser feito. E é muito importante que o líder ali, né, idealmente bracinho cruzado, para manter essa consciência situacional. Não dá para focar em alguma coisa e esquecer o resto. Focar numa intubação e um paciente que não está sendo comprimido ou que está deteriorando, né? Então a gente tem que pensar muito nisso. Além disso, o líder, que nem o maestro, né, tem que saber a função de todos. Não significa que o maestro vai saber tocar violino tão bem quanto o Spala, né? Eu não vou. Se eu tenho uma técnica de enfermagem fantástica que é muito boa de acesso e não conseguiu pegar o acesso, vou ser eu que vou conseguir? Provavelmente não. Mas eu tenho que saber qual é o próximo passo. Se a gente não conseguir um acesso venoso, talvez precise de uma intraóssea. Então, eu tenho que saber qual é a função que cada um está executando e quais são os outros passos que a gente pode dar se tiver alguma falha. Não significa que eu preciso fazer aquilo que todos estão fazendo, até porque vai ter gente que vai fazer aquela função melhor do que o líder. Esses são os 7 denominadores do desastre. E tem algum conceito novo que a gente está discutindo, que é a Zero Point Survey. Então a gente tem a avaliação primária, né, que é aquele XABCD ou ABCD, quando chega o paciente, depois a avaliação secundária, da cabeça aos pés, a gente tem isso. E o Zero Point, é uma que vem antes da primária, então uma avaliação zero. E é uma maneira de a gente se preparar para o paciente. Então, preparar o atendimento. Então, entra aí nesse conceito do CRM. A gente vai fazer o step up, que é assumir, né, dar um passo para frente. Então, vamos pensar no self, então, eu, team, o time, environment, o ambiente, paciente, fazer updates e prioridades. Mas como assim? Se quiser ler mais, está o QR Code ali também com o link para esse artigo do Zero Point Survey. Mas o self, então eu, antes de atender, uma maneira de pensar assim, será que eu tenho condição de atender e dar o melhor para o paciente? Então a gente tem o I'm safe, né? Eu estou seguro, pensando em illness, tem alguma doença? Eu estou doente? Eu estou usando alguma medicação que pode comprometer o meu atendimento? Eu estou estressado? Então, o estresse pode prejudicar o meu atendimento? Usei álcool? Obviamente, né? Não vai estar bêbado no plantão, mas talvez de ressaca. Será que isso está prejudicando o meu atendimento? Eu estou muito cansado, estou virando plantão, estou saindo de um trabalho para o outro, não dormi bem essa noite, eu estou fadigado? Estou com fome? Fome é difícil atender de barriga vazia ou de bexiga cheia. Então, eliminações também. Então, uma maneira de a gente pensar antes de atender o paciente, será que eu tenho condições de atender? Isso é o mais o físico. E tem o cognitivo também, que eu posso fazer respirar para conseguir, né, dar uma baixada na rotação, falar, às vezes falar comigo mesmo, às vezes falar com a minha equipe, ver. Então a gente vai dar uma olhada tanto na sala, na equipe, no paciente e focar naquilo que eu preciso focar. Então esse é o inicial, o self. Como que eu posso me avaliar antes de atender o meu paciente? Porque conforme o nosso estresse vai aumentando, a gente vai tendo algumas fases. Essa condição branca é aquela que eu estou de férias, estou tranquilo, estou em casa, estou relaxado. No plantão, eu nunca estou na minha condição branca, eu estou na condição amarela
pelo menos, né? Então, aquela coisa assim, bom, pode chegar um paciente grave, a gente já está mais ligado ali, já está esperto. A condição laranja, né, a gente já tem um paciente ali, está atendendo, o coração começa a dar uma aceleradinha. Cheguei na condição vermelha, uma coisa interessante acontece. Eu perco o meu motor fino, mas eu ganho o meu motor complexo. Então, provavelmente eu não vou conseguir passar um acesso central com tanta destreza. Talvez eu não consiga entubar de uma maneira adequada, mas fazer uma compressão cardíaca, provavelmente eu vou conseguir fazer de uma maneira mais adequada. Às vezes até o meu cognitivo está um pouco melhor por esse aumento do fluxo sanguíneo, mas eu perco esse motor fino. Quando eu chego na situação cinza, aí eu perco meu motor complexo também. Então é uma situação que eu não tenho mais condição de atender o paciente de uma maneira adequada. Eu não estou mais raciocinando direito e não estou conseguindo fazer nenhum tipo de procedimento. E a condição negra, condição preta, aí é aquele estresse, o pessoal traz mais assim de conflito, de combate, que tem até perda de eliminações, né? Então, esse medo, esse horror, esse pânico, então dificilmente a gente vai ter isso atendendo um paciente. Mas chegar na situação cinza pode sim acontecer. E se chegar na vermelha e na cinza, tem que dar 2 passos para trás e ver, peraí, eu ainda consigo atender o meu paciente ou eu preciso dar uma respirada e baixar minha rotação? Depois eu vou pensar no time. Então, eu tenho um líder bem definido. Quem é esse meu líder? Esse meu líder tem condição de ser líder? Quais as funções? Já está definido? Quem vai fazer o quê? E fazer um briefing. Posso fazer um briefing para cada paciente. Então, a partir do momento que eu sei o que é o meu paciente, talvez o SAMU ligou e disse que vai chegar um paciente assim, assim, assado. Já posso reunir minha equipe para fazer um briefing antes desse paciente chegar. No ambiente, a gente vai analisar. A gente pensa muito no pré-hospitalar, mas eu posso pensar isso no intra também. Tem algum perigo nessa sala? Tem alguma coisa que prejudica o meu atendimento? Eu tenho espaço, né? Uma sala vermelha com 10 pacientes, eu vou botar mais um paciente que eu não vou ter nem condição de acesso para ele. Então, eu tenho espaço para atender esse paciente de maneira adequada? Está muito escuro? Está muito claro? Vou entubar e tem uma janela na minha frente com o sol direto. Será que eu consigo? Tem muito barulho, principalmente às vezes tem muita gente, tá todo mundo falando muito alto e ninguém mais está se entendendo. E tem outras pessoas, às vezes, tem muitas pessoas na sala, às vezes não precisa. Uma coisa que é, entre aspas, engraçada, mas às vezes é mais fácil tratar um paciente grave com uma equipe do SAMU, que são 3 pessoas, um condutor, socorrista, um enfermeiro e um médico, do que uma sala com 20 pessoas. Principalmente se eu tenho mais de um médico, né, que acaba tendo esse conflito de líder de equipe. Então, às vezes eu preciso realmente tirar uma parte da equipe que não está fazendo nada, entre aspas, né, ou está atrapalhando mesmo. Então, quem não tiver uma função bem definida naquele momento, não deve estar ali. Isso a gente acabou vendo bastante na época do Covid, mas é importante para todo paciente grave. A partir do momento que eu vou atender o paciente, aí sim eu vou priorizar a avaliação primária. Então a gente pode ver o ABCD, o XABCD, o CAB, mas aí eu vou ver o meu paciente em si. E uma coisa interessante é fazer esse update, né? Então conversar com a equipe de tempo em tempo para compartilhar o momento mental, o modelo mental. Tem um artigo interessante que eles fizeram no Afeganistão durante cirurgia de damage control, então pacientes graves que sofreram explosão ou tiro e estavam sendo atendidos, estavam fazendo uma cirurgia de controle de danos, eles estabeleceram um protocolo que a cada 10 minutos o anestesista falava: pessoal, deu 10 minutos da última atualização que a gente fez, a cirurgia já está há tanto tempo, a gente já fez tanto de sangue, os sinais vitais dos pacientes são esses. E o cirurgião falava: bom, a gente já fez isso, a gente está fazendo isso e o nosso plano é fazer esse. Para saber, todo mundo ficar em sintonia e ir para o nosso próximo passo, que são rever as prioridades, né? Então, qual é o objetivo que eu tenho com esse meu paciente e qual é o caminho que eu vou percorrer? De vez em quando,
conforme eu vou fazendo essa atualização do quadro, talvez o meu objetivo ou o meu caminho mude. Então, esse step up é bastante interessante para a gente reavaliar o paciente de tempo em tempo, rever o que a gente está fazendo e voltar a ter foco naquilo que é importante. Beleza. Então, chegou o nosso paciente, a gente conseguiu atender. Se tudo der certo, a gente vai ter um desfecho bom. Eventualmente não vai ter, eventualmente o paciente vai morrer. Mas, de qualquer maneira, agora acabou o nosso paciente. O que a gente faz? Tira a luva, vai embora. Se deu tudo certo, dou um tapinha nas costas e falo, pô, eu sou muito bom mesmo. Se deu errado, eu tiro e vou atender o próximo paciente. O que eu posso fazer agora que eu resolvi esse caso? O ideal é a gente ter um tempinho para fazer um debriefing. Esses casos, né, que chamam mais atenção, casos mais graves, a gente consegue tirar várias lições. O ideal para a gente fazer um debriefing é ter um facilitador. Esse facilitador não precisa ser o líder de equipe, pode ser qualquer outra pessoa que tenha um, a noção de como fazer esse debriefing, mas pode ser sim o líder de equipe. E é importante a gente começar com segurança psicológica. Assim como na aviação, agora não é para achar culpado, para a gente achar erro, apontar dedo, não. Esse debriefing é para a gente ver o que aconteceu, como que a gente está se sentindo, o que a gente pode fazer melhor para o próximo paciente. Então, dependendo do que for, foi uma situação que marcou muito, talvez alguém tenha que sair da sala, talvez tenha que voltar, dar uma respirada, talvez não seja o momento agora. Geralmente a gente tenta fazer o hot debrief, né? Então, esse debriefing quente, logo depois da ocorrência, porque está mais fresco na memória. Mas também tem o cold debrief que a gente pode fazer depois numa hora do cafezinho, ou num outro dia, ou numa reunião clínica, né? Mas é importante todo mundo saber que ali não é para apontar dedo, não é para achar culpado e tem que ter essa segurança psicológica. Pode ser começado criando um modelo mental conjunto, então o facilitador fazer um resumo do caso, o paciente chegou assim, nós fizemos isso, isso e isso. E ter algumas regras e objetivos, né? Então, talvez cada um vai falar de uma vez, vai ser uma sequência, qual que é o objetivo do nosso debriefing, né? Então, deixar bem claro que não é achar culpados, é a gente tentar melhorar para o próximo paciente. E algumas perguntas que a gente pode fazer é, o que aconteceu, né? Talvez para alguém trazer algum relato do que percebeu, como que você está se sentindo, isso é muito importante. Tem alguns casos que marcam a gente e talvez eu não tenha condição de atender um próximo em seguida. Teve alguma coisa que te incomodou? O que? Por quê? Né? Às vezes teve um problema de comunicação, às vezes eu fui grosseiro na minha fala, às vezes a gente fez alguma coisa fora de um protocolo. Então, isso está te incomodando? A hora de conversar é agora. Mas também é bom a gente frisar que a gente sempre faz alguma coisa bem feita. Por mais zoada que tenha sido a ocorrência, né, o atendimento, alguma coisa bem feita a gente fez. O que a gente fez? É importante levar isso como lição também. E o que a gente poderia fazer diferente? Então, talvez eu estava num posto de saúde, chegou um paciente grave, com falta de ar, e a gente descobriu que o oxigênio não ficava nessa sala, ficava lá no estoque e alguém teve que ir trazer o oxigênio. Será que eu não tenho como deixar uma bala de oxigênio nessa salinha, né? Ou uma maca, ou alguma outra coisa que a gente viu que poderia melhorar o nosso atendimento? Então, às vezes são coisas pequenas, às vezes são coisas que a gente consegue já resolver na hora e mudar, porque isso daqui não é para mim, não é para você, não é para a equipe, isso é para o paciente. Então a gente tem que fazer o melhor para o nosso paciente. E é muito importante a gente lembrar que pensado não é falado. Não é só porque estava na minha cabeça que as pessoas entenderam. Ninguém ouve as vozes da minha cabeça. Então, pensado não é falado. Falado não é ouvido. Não é porque eu falei que as pessoas ouviram. Ouvido não é entendido. E entendido não é feito. Então a gente volta lá para os nossos 3 Cs, né? Então, citar nome. Então, eu tenho que falar com alguém de uma maneira clara para que
eu saiba que essa pessoa está ouvindo, está entendendo e fechar o círculo, né? Fazer círculo fechado para saber que foi entendido e foi feito. Então, CRM é isso. Aqui tem um link para um curso muito bacana. É um curso online grátis da Columbia University sobre CRM. Tirei bastante coisa dali, mas vale a pena fazer. Se quiserem um certificado, tem que pagar, mas mesmo as atividades grátis, vale a pena o curso. Comentários, dúvidas, qualquer coisa, pode deixar aqui embaixo ou no Instagram. E nos vemos na próxima.